Você já teve aquele desejo de algo assim, muito simples, mas que carregava um grande significado para você? E às vezes você ficava pensando, nossa, por que eu vou ficar pedindo a Deus isso? Para que eu vou ficar? É coisa tão simples. Gente, nunca deixe de acreditar, nunca deixe de ter fé, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai nos deixar faltar nada. E eu vou mostrar em algo simples que eu vivi nesse final de semana, como que Deus, até as coisas mais simples, Ele realiza. Meu nome é Marina Braz Braga. Neste canal eu falo sobre fé, eu falo sobre família, sobre casamento, e hoje eu vou falar sobre fé e família, sobre a experiência que a minha família teve no Festival Ore Comigo 2025. Foi a terceira edição, é um festival muito grande, 12 horas de atrações e 12 horas também onde a gente está sempre ali, tem vários e vários momentos de intercessão. Foi o dia do ano que eu mais orei, e olha que eu fui em vigília, participei de evento de oração, mas esse dia, nossa, vai ficar marcado para sempre na minha memória e eu tenho certeza na memória dos meus filhos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero já te pedir, se você gosta de conteúdo assim, que edifica a sua casa, que te faz cada dia mais ter fé e tá cansada desse tanto de bobeira que tá por aí, se inscreve no meu canal e já curte aí. Você já foi em algum, já curte o vídeo e fala comigo. Você já foi em algum festival de música cristã? Você já foi? E se você já foi em algum evento assim também de música que seja secular? Eu já fui nos dois. Agora eu posso falar, já fui nos dois. Antes de ter o meu coração transformado pelo Senhor, eu ia em eventos de música secular. E eu pensava muito assim, gente, eu era uma filha de crente que desviou no meio ali do caminho e comecei a achar isso muito legal. Falava, não, isso é legal. Aí a diversão. E aí depois, quando eu aceitei Jesus novamente, justamente foi numa marcha para Jesus, que eu estava ali no processo de conversão, eu fui numa marcha para Jesus, falei assim, gente, as pessoas também podem divertir sem bebida, sem bagunça, existe algo aqui. E eu gostei. E eu entendi isso. E é isso que depois aí de 15, 16 anos que eu converti, eu venho buscando, eu e meu marido é muito animado, ele é muito alegre, então ele compra isso assim com muita disposição. Então nós queremos levar os nossos filhos em ambientes que são assim. E o que acontece? 15 anos atrás, em 2011, quando nós casamos, a gente já começou, né? Quando a gente já estávamos noivos, nós íamos em bastante coisas assim, que era mais para jovem. Hoje eu já não sou tão jovem, mas a gente ia em coisas para jovem. E o cantor Thales Roberto, ele iria gravar esse DVD, uma história escrita pelo dedo de Deus. Só que a gente estava para casar, gente. Não dava para investir. E naquele momento que seria muito bacana, mas não dá. Aí depois casamos, ficamos, lógico, o casamento era a prioridade. Quando você tem algo assim que você quer muito, você tem que saber priorizar, mas eu queria as duas coisas, mas não dava. E depois, um ano depois, meu marido comprou esse DVD, que na época era também não foi barato, porque era um DVD duplo, DVD maravilhoso. Assim, sensacional, fomos muito edificados, sempre a gente colocava o DVD, mas sempre ficávamos pensando assim, conversando, podíamos tanto ter ido nesse dia, né? Mas enfim, não fomos. Anos depois, uma década, mas 15 anos depois, na verdade, chegou o Festival Ore Comigo. Uma amiga me mandou, Marina, tá na pré-venda, você quer ir e tal? Eu vi um dia depois do aniversário do meu filho. Vou comprar para dar de presente pro meu filho. E aí vai a família inteira. Falei com meu marido, vamos pro Ore Comigo. E eu pensei, gente, eu tenho uma criança de 3 anos. O meu mais velho, que estava fazendo aniversário, tem 9. Mas como que eu ia levar uma criança de 3 anos para 12 horas de festival? E aí eu lembrei quantas vezes que eu tive disposição para fazer coisas que nada edificava e eu podia fazer algo que
poderia edificar os meus filhos, mas eu não tinha tanta certeza. Essa é a verdade, porque eu fiquei pensando, gente, será que isso vai ser bom para os meus filhos? Sabe quando você, como mãe, como pai, bate aquela dúvida? Mas eu orei, pedi a Deus, fiquei tranquila, falei, vou levá-lo sim. Aproveitando, me conta aí, você gosta do Thales? Eu sei que o Thales não é uma unanimidade entre os cristãos, mas nós gostamos muito. Se você não gosta, me conta por quê. Por que não gosta dele, sabe? Por que não gosta do jeito que ele canta? Mas a gente aqui em casa gosta demais. E o meu filho mais velho, então, nem se fale, porque ele cresceu escutando Thales. Então, ele sabe todas as músicas. Ele é daqueles que escuta a música lendo o encarte. A gente tem outros CD, tem os CD cheios da graça, que ele tem as letras e ele gosta de ficar lá lendo as letras. Mas aí voltando, ficamos naquela dúvida, assim, orei, fiquei em paz, falei, então vamos para comprar o ingresso. Passa um mês depois, o Thales anunciou que ia fazer a gravação do DVD Uma História Escrita pelo Dedo de Deus 2. No Ore Comigo. Gente, mas pensa que alegria que nós ficamos. O meu filho, um dia depois do meu aniversário, ficou naquela expectativa muito grande. E foi assim, a gente estava naquela empolgação. Vamos ver o show do Thales. E aí o foco mudou. Porque antes, prestem atenção, antes eu queria dar um presente para o meu filho, levar eles para um ambiente que eu acreditava que podia ser bom, mas não tinha tanta certeza. E aí veio o foco. O Thales vai cantar, vai ter a gravação do DVD. E fomos assim, incentivei outras pessoas também de irem. Enfim, fomos. Mas Deus é bom em todo tempo. Ele realiza os nossos sonhos, os nossos desejos mais simples, e ele também alinha as nossas expectativas. Sabe por quê, gente? Foi muito bom, foi muito bom. A gravação do DVD do Thales, assim, vai ser uma coisa excepcional. Quem tiver a oportunidade depois de adquirir, assistir, vai ser algo, foi tremendo. Ele é um artista completo. E tiveram outros artistas, tiveram Fernandinho. Teve Jefferson Suelen, que adorável. Surpresa, porque foi assim, eu não conhecia bem os artistas, sei algumas músicas, mas eles ministraram, ele nos levou a um momento de oração, de intercessão pela nossa nação, pelo avivamento do Brasil, que foi assim, surpreendente, e foi isso que foi acontecendo. A primeira pessoa a entrar era a Camila Campos, com o testemunho dela, falando, há um ano atrás, ela estava no hospital, com câncer, grávida. E aí esse testemunho já começou, você tá aqui por outro motivo. Gente, e foi algo assim, tremendo. Foi maravilhoso, sabe por quê? Não foi só esse tempo de assistir a gravação do DVD, pular, dançar, levar as crianças para ver que a gente pode se alegrar, que o cristão, até na hora de divertir, tem um propósito. E a Bíblia nos conta isso, a Bíblia está escrito que quando Elias estava no tempo de seca, ele vai para o monte, dobra o joelho, quando ele começa a orar, de repente, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas foi além disso, sabe o que foi? Foi Deus nos levando para um momento de oração. Nossa, como a gente orou, como a gente intercedeu. Eu tinha alguns problemas, algumas pessoas que eu estava ali orando. Foi tanto tempo de intercessão que meu coração começou até acalmar, sabe? Quando você ora mesmo e você começa a sentir a doce voz do Espírito Santo te falando, calma, eu tô aqui. Essa luta vai ser vencida. Nossa, e tem uma família que a gente está intercedendo. Um beijo para essa família.
Vou citar aqui o nome não, porque faz parte da nossa mentoria, pais intencionais, mas é esses pais intencionais que estão lutando verdadeiramente pela vida dos seus filhos. E a gente ali teve um momento assim de grande intercessão pelas famílias, e foi tão bom. Eu senti uma tranquilidade tão grande a respeito da vida dessa família, sabe? E nós saímos de lá, gente, exaustos. Por que ficar com o menino aqui na corcunda? Fiquei com o meu pequenininho, até o mais velho. Ele, na hora que eu coloquei, foi na hora que meu marido já não estava aguentando mais. Aí ele pedindo, mãe, eu quero ver, eu quero ver. E aí colocava ele aqui, nossa, deu aquela dor. Nós saímos de lá exaustos, porque foi muito tempo. Essa questão de também ficar atenta nas outras adolescentes, nós estávamos com outras crianças, saímos de lá exaustos, mas espiritualmente fortalecidos. Fortalecidos porque foi um tempo muito precioso de oração, de alinhamento do Senhor em relação às nossas expectativas. Foi tão bom o negócio, mas aí você para e pensa, não é sobre o artista, não é sobre a gravação do DVD, não é sobre as pessoas que eu trouxe, é tudo sobre Deus. E aí Deus alinhou na minha mente, eu não sei as outras pessoas, mas o foco estava mudando, o foco estava indo muito para o entretenimento, para a realização de sonhos, que foi a realização de um sonho. Mas, é bom demais quando o Senhor, como um pai mesmo, que pega o filho, pega a filha, coloca, vem cá, vamos alinhar o que deve ser, aonde que tem que estar o seu foco. Vem cá, tira esse tempo para mim. E foi um tempo que eu tirei, eu tava pensando, não, vou estar um tempo em família, com amigos, mas foi um tempo também para buscar a Deus. E foi muito bom. Foi um tempo muito bom. Esse tempo onde você sabe que até na diversão do crente existe um propósito do Senhor nos fortalecer. Tanto fortalecer espiritualmente, mas também na nossa alma, de ter um momento de alegria, de diversão. Conhecemos outros, tivemos a oportunidade de ouvir pregadores ali que trouxeram palavras que foram edificantes. Foi um momento de grande intercessão pela nossa nação. Eu já estou empolgada para o próximo Ore Comigo. Estou orando para que tenha o próximo Ore Comigo. E que em cada lugar desse Brasil surjam novos festivais, surjam novos momentos, onde a gente pode sim ter o desfrute, como eu gosto sempre de falar com meu filho. Falei, não, meu filho, nós vamos lá, nós vamos desfrutar bastante, vamos nos alegrar bastante, mas que tenha principalmente esse momento, pessoas num único propósito reunidas para orar, para interceder pelas suas famílias, por elas mesmo, porque eu também tive o tempo que eu orei para mim, orar pela nossa nação, para que haja realmente um avivamento aqui. Eu sei que muitas pessoas, elas dizem assim, eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de evento. Fala que, ore comigo, onde vai ter um monte de atração, o povo cantando, não é lugar. Eu sei que nós, como cristãos, cada um é de um jeito. Davi, ele dançou diante da arca, Miriam dançou depois deles terem atravessado o Mar Vermelho. E já outros não tem esse relato. A própria esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, ela criticou o marido que estava ali dançando com o povo. Gente, cada um é de uma forma. E nós nos alegramos bastante e a gente incentiva os nossos filhos nesse ambiente para mostrar para eles que a diversão do cristão, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de comunhão, ela tem um propósito de oração, ela tem um propósito de adoração ao Senhor, ela tem um propósito de louvor, ela tem um propósito de pôr o seu corpo também, porque meu corpo, ele foi assim, moído. Ela tem um propósito. Então, eu, como mãe, a experiência que eu tive, igual no início, eu falei, será que vai ser bom ficar esse tempo todo? Com meu filhinho de 3 anos, foi tranquilo. Foi mais tranquilo com ele do que com o outro, que teve assim a questão do calor quando entrou, mas graças a Deus, nada que uma água e almoçar ali não resolveu.
que acabou resolvendo, então foi tranquilo. Tivemos também, as crianças, teve a hora que elas ficaram ali, ó, deitadinhas, dormindo, a nossa Dedé, ela até dormiu. E o que dizer dos nossos amigos que estavam conosco, as nossas sobrinhas. Foi um momento muito precioso, divertimos bastante, oramos juntos, orei com pessoas que eu também não conhecia. Então, foi algo muito, muito bom. E eu até falei com meu marido, eu nem quero voltar no estádio mais, porque é um estádio novo que tem aqui, Arena MRV, que é do meu time. Eu falei assim, não quero voltar no estádio, sabe? Porque uma grande diferença, gente, de ir no estádio para jogo e para um evento assim. Eu fiquei um pouco assim, nossa, quando estádio é muito grande, é muita gente. Eu já levei o meu menor num jogo, no Mineirão, com meu marido. A gente ficou na época até no camarote, porque estava preocupado com essa questão da multidão. Já nesse dia, nossa, a experiência foi tão boa. Tinha multidão, sim, tinha muita gente, mas não teve nenhuma confusão. Nenhuma. Sério, nenhuma confusão. Até na hora da saída que o povo, os carros entrando no lugar que não pode, parando em fila dupla, aquela coisa assim, você não ouvia buzinaço, xingação, nada. Tranquilidade, sem bebida alcoólica. Ai, como é bom ir num evento que não tem bebida alcoólica, não tem pessoas fazendo xixi em qualquer lugar, não tem aquele cheiro horrível de bebida, sem cigarro. Gente, pensa num ambiente familiar, é deste ambiente. A única coisa que eu tenho a reclamar, duas coisas. Nós acabamos comprando pista porque queríamos ficar mais ali, esquecemos que nós tínhamos crianças. Esquecemos não, mas pensamos que ia fluir bem, só que na pista não podia levar banquinho, não tinha cadeira, então foi desconfortável por isso que as crianças ficaram no chão. Segundo ponto também, as coisas muito caras, porque Brasil, né, tudo tá ficando cada vez mais caro e lá tava caro, e a água, eu sou dessas assim, ó, que toma água na caixa d'água, né, então deixa eu até tomar aqui, aí chega lá, a água estava difícil de comprar por conta que tinha que deslocar e o preço também não estava legal. Então, para mim, ia conversando com os nossos amigos, foram os problemas assim mais relevantes. O restante, ambiente familiar, ambiente seguro, aonde, como meu marido falou, não tinha maior segurança de pegar o celular, gravar, ficava de boa. Ambiente sem confusão. Ambiente onde as pessoas estavam se ajudando. Por exemplo, quando eu estava andando com as crianças, eles achavam fofinho. Aí teve uma hora que eu estava com o Davi, que ele quase caiu, o moço que segurou ele para mim. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês, e falei lá no início do vídeo, que o Senhor é o nosso pastor. E Ele não nos deixa faltar nada. Até coisas mais simples, tipo... e na gravação de um DVD que você queria ter ido há 15 anos atrás, mas só teria ido eu e meu marido, poderíamos ter chamado algum amigo, alguém assim, mas dessa vez nós fomos em família e foi ótimo. O Senhor realizou esse desejo e melhor ainda, o Senhor mostrar para nós assim, de forma assim tão amorosa, é tudo por mim, que tudo seja assim, tudo por Ele, para Ele sejam todas as coisas. Eu queria compartilhar com vocês, se você já for em algum festival também, compartilhe aí sua experiência e muito obrigado por terem estado até aqui e se inscreva neste canal. Até mais!